Eu juntei-me ao partido em Setúbal, na empresa onde trabalhava, que era uma empresa de montagem de automóveis, a IMA, onde comecei a trabalhar em 1969, julho, e aderi ao PCP em janeiro seguinte, janeiro de 1970. O contexto em que eu aderi ao partido é este, 1969, foi um ano de eleições para a Assembleia Nacional Fascista. Quando falei com ex-presos políticos, um deles, José António Pombeiro, aconselhou-me a frequentar a sede da CDE, que era a sede da oposição desse ano. Eles autorizaram a abertura de sedes da CDE para funcionarem exclusivamente durante o período da campanha eleitoral. Isto numa operação que visava dar a ideia que o regime permitia a oposição ter sedes. Nesse tempo, a oposição, se queria que votassem nas suas listas, tinha que imprimir o voto e fazê-lo chegar ao cidadão eleitor. Se assim não fosse, o cidadão que quisesse votar nas listas da oposição chegava à mesa de voto, só lá estava a lista da ANP, que era o partido do regime. O Pombeiro, muito perspicaz, claro, estava atento ao jovem. Eu era um jovem com 24 anos, acabado de chegar da guerra colonial na Guiné. Estava atento e, portanto, quando chegou o momento, ele propôs-me que eu entrasse para o PCP. A guerra colonial, na unidade onde eu estava, numa localidade chamada Mansoa, era a sede do meu batalhão, havia lá 3 companhias, tratavam os guerrilheiros do PAIGC por terroristas, portanto eram o inimigo, e nesta circunstância o capelão foi o único a quem eu ouvi, sem qualquer tibieza, assumir a sua condição de antifascista, de anticolonialista, de antiguerra colonial, de defensor dos movimentos de libertação, de tal forma que ele acabou expulso do exército e expulso da Guiné, e quando chegou a Portugal foi preso pela PIDE. Depois de casar, de constituir família, a minha casa funcionou, de certa maneira, como um ponto de apoio. Muitas reuniões do organismo a que eu pertencia eram realizadas na minha casa. Eventualmente cometeram-se erros, não é? Por exemplo, eu no Círculo Cultural, eu estava lá numa roda de amigos, numa sala, e a determinado momento chega um senhor que também era sócio do Círculo, aguarda a oportunidade para falar e depois aponta o dedo direito a mim. Diz: olha, hoje a PIDE foi a Barreiros pedir-me informações sobre ti. Percebi melhor que eu era vigiado. Na véspera do 1º de maio desencadeia uma onda de prisões em toda a área metropolitana de Lisboa. As pessoas pensam 2 vezes, se eles prenderam aqueles, se a gente se mete nisso, acabamos também presos. Os presos eram diretamente enviados para Caxias. Eu, enquanto lá estive sempre isolado, não é? Eu saí da prisão em junho de 73. Portanto, tive 2 meses. 2 meses, é aquelas prisões preventivas. Entretanto, no final do ano, na empresa onde eu trabalhava, houve uma greve muito grande. Durante mais de uma semana, os trabalhadores daquela empresa paralisaram a produção praticamente toda. Essa greve terminou com a ocupação da fábrica pela PIDE. Durante a noite, a PIDE instalou-se na empresa e quando o trabalhador chegava ao cartão para picar o cartão, era-lhe dito: o senhor só entra se assina aqui a comprometer-se a retomar o trabalho. A solução encontrada foi dizer-nos aos trabalhadores para assinarem e depois de entrarem na empresa, continuam parados. No primeiro dia, praticamente ninguém trabalhou, mas depois, nos dias seguintes,
Começou a haver algum medo dos trabalhadores, a presença da PIDE na empresa intimidou muita gente. O que é que ganhámos com essa greve? O aumento dos salários no mês de janeiro seguinte. O 25 de abril foi uma janela de esperança que se abriu. Iniciámos imediatamente o desenvolvimento de atividades. Não havia sedes de partidos políticos. O meu partido não tinha uma sede em Setúbal, nem em lado nenhum. Só algumas semanas depois é que passou a ter uma sede aqui em Setúbal. Foram momentos inesquecíveis, que quem os viveu nunca os esquecerá. A vida era muito difícil e eu não consigo explicar porquê, como, mas foi criando dentro de mim um grande sentimento de injustiça por aquilo que via, por aquilo que assistia. Sempre que a GNR se deslocava com a equipa, com os cavalos, assim que se ouvia o bater das patas dos cavalos, era quase que um terror. Se entravam numa taberna, toda a gente se calava. Portanto, o que revelava bem o sentimento das pessoas. E, portanto, eu fui assistindo a isto, à dificuldade que era pôr o comer na mesa. Nós somos 6 irmãos, mais o meu pai e minha eram 8 pessoas. Foi assim aquilo que tenho na minha memória do antes do 25 de Abril. De um país atrasado, um país miserável, em que as pessoas viviam muito mal, em que era visível a opressão e com condições de vida muito deploráveis, muito deploráveis. Eu, no 25 de Abril, sou natural do Concelho de Marte, mas já vivia na zona de Lisboa. Eu vivia na Amora, no Concelho de Seixal, no 25 de Abril. Eu, nessa altura, não percebia bem sequer o que estava a acontecer. O que é que eu vi nas pessoas e nos tempos depois a seguir, o chamado PREC. Uma grande satisfação das pessoas, uma grande mobilização, uma grande participação, que era uma coisa que, posso dizer, talvez o grito de liberdade, as pessoas sentirem-se livres e do direito e o dever de participar. Isto foi no dia 25 de Abril, mas depois também nos dias a seguir. São anos de profundas transformações políticas, económicas e sociais. Não é? Dos anos em que acontece a reforma agrária, as nacionalizações dos principais setores da economia, da indústria, da energia, das telecomunicações, a indústria naval, do que eu mais à frente falarei. Com 16 anos, na flor da idade, sou um felizardo de estar cá no 25 de Abril e ter vivido isso e ter assistido e ter participado também nesses acontecimentos. O sentimento, na altura, era que se estava a construir uma sociedade nova. Não para cada um de nós. Porque, naturalmente, com o 25 de Abril melhoraram as condições de vida, de trabalho, os trabalhadores do nosso povo, mas eram realizações coletivas. Construir uma sociedade nova. Tenho na minha memória o grande 1º de Maio, de 74, que ainda hoje é considerada como a maior manifestação de sempre no nosso país. Foi uma coisa que é indescritível. O sentimento que se vivia naquele 1º de Maio era uma coisa que não se conseguia. Ainda hoje não consigo descrever, mas era uma coisa de uma alegria imensa. Pronto. Ainda hoje é considerada tal, e julgo com justiça, a maior manifestação que alguma vez assistimos em Portugal. Era um mar de gente, era um rio de gente, aquilo era uma coisa... Eu trabalhava, como disse, em serralharia civil, em pequenas oficinas de serralharia civil. A 79 tinha abertas as inscrições para recrutamento pessoal. E eu inscrevi-me. E eu fui apurado. Passado pouco tempo, há eleições para a Comissão de Trabalhadores e eu fui eleito para a Comissão de Trabalhadores. Depois há eleições era o Sindicato do Junta Luz, hoje Cid-Sul era o Sindicato do Junta Luz, a eleição para delegados sindicais. Depois formava-se a Comissão Intersindical. O que é que isto quer dizer? A Comissão Intersindical representava todos os sindicatos que intervinham e tinham trabalhadores associados na empresa. 2 exemplos. O Sindicato de Escritórios, tinha lá gente. O Sindicato dos Técnicos de Desenho. Portanto, a Comissão Intersindical era isso. Por isso é que era intersindical. Quando a gente hoje ouve aí o ataque às legislações e aos trabalhadores, foram os trabalhadores os principais defensores das empresas nacionalizadas. Não foram os trabalhadores que distribuíram as empresas nacionalizadas. Foi o capital, mas isso já lá iremos mais à frente. E fiz parte da coordenadora da indústria naval. O que era a coordenadora da indústria naval? Era uma comissão de coordenação de todas as comissões de trabalhadores das empresas da indústria naval. Por exemplo, a 79, a Legenave, com os taleiros navais de Viana do Castelo,
com os estaleiros navais de São Jacinto em Aveiro, com os estaleiros navais da Figueira da Foz. Portanto, esta coordenadora tinha o objetivo e a função de coordenar, articular esse trabalho todo entre as comissões de trabalhadores. Entretanto, eu tenho um processo disciplinar, teve a ver com uma forma de luta desencadeada dentro do estaleiro, e houve ali uma confusão com os trabalhadores, acusaram-nos de nós termos instigado aquilo, que não é verdade. Há uma tarde em que sou chamado e diz, olha, queremos paz social na empresa, queremos estabilidade, a CGTP aqui tem muita força, a Comissão de Trabalhadores, e vamos arquivar o processo disciplinar. Penso que ao fim do dia ou dois, disse-lhe, olha, eu agora vou-me embora, vou para o funcionário do partido. Estamos a falar em 1990. Tinha aqui do Muro de Berlim, o Leste, aquelas coisas todas. E lembro-me da expressão dele dizer, então, mas agora que caiu o Muro de Berlim, caiu o Leste, acabou o comunismo, então agora é que você vai para o funcionário do PCP. E ele disse, agora é que está na hora de dar a cara, ainda mais. Mas eles meteram à frente das empresas nacionalizadas, na Sete Nave e não só, em outras, autênticos coveiros, que foram ali para fechar, para destruir, para privatizar. Preparar a empresa para privatizar. Sempre com um argumento que era, é preciso reestruturar e rentabilizar a empresa. Reestruturar e rentabilizar era despedir trabalhadores e era preparar a empresa para entregar ao privado. O que me fez a mim inscrever-me na altura na JCP e depois, consequentemente, no partido, foi a experiência de luta dos estudantes do ensino secundário. Na minha escola tinha-se aderido muito à luta em torno do fim da PGA, como prova de acesso ao ensino superior, e a seguir houve uma luta importante para a minha escola, que era uma escola em Almada, a escola secundária Laranjeiro número 2, que agora se chama Professor Rui Luís Gomes, e em que os estudantes e os professores fecharam a escola por falta de condições físicas da escola e materiais, no decurso de uma presidência aberta do Mário Soares. Eu tinha feito parte da Associação de Estudantes ainda durante a luta contra a PGA, depois a minha lista tinha perdido, portanto, as eleições para a associação, mas quando fecharam a escola por causa da falta de condições, nós acabámos por mobilizar o conjunto dos alunos que tinham estado envolvidos nas eleições e acabámos por assumir aquela luta, sendo que até hoje nós não sabemos quem fechou o portão da escola, mas a verdade é que tivemos 3 dias em luta com toda a comunidade educativa da escola. Depois eu fui sendo dirigente associativa até sair do ensino secundário e participei ativamente na luta contra as globais, aliás com outros camaradas nossos e com outros estudantes que não eram do partido, fiz parte daquela comissão que foi recebida pela Ferreira Leite na Assembleia da República e que num dia muito marcante foi aquele dia em que um estudante pôs o rabo de fora e os jornais noticiaram a nossa luta como a geração rasca e nós respondemos, não, nós somos a geração à rasca. Portanto, pode-se dizer que eu com outros camaradas fomos protagonistas desse momento, talvez seja um dos momentos mais emblemáticos, assim, do ponto de vista histórico em que eu participei. Desde cedo o individualismo acaba por imperar. Nós estávamos a falar de como é que eu vim para o partido e através da escola, não é? Acaba por ser na minha experiência como estudante. Hoje os estudantes têm uma vida muito diferente da que eu tive, quer dizer, eu não passei o meu ensino secundário todo a pensar no acesso ao ensino superior. Não senti essa pressão e quase essa permanente programação, quase desde o 8º ou do 7º ano, a programar como é que se vai para o ensino superior, não é? Para mim foi uma coisa natural, eu fui fazendo o ensino secundário, chegou à altura, nessa altura já eram os exames de acesso ao ensino superior, fiz o exame para a área em que queria prestar a minha prova e procurar entrar. Mas era muito diferente de agora, não é? Não havia esta concorrência quase. Eu, quando participei na primeira luta estudantil, até era membro do Conselho Diretivo da minha escola. Portanto, reparem, antigamente os estudantes eram membros do Conselho Diretivo das suas escolas. Um quadro de valores do 25 de Abril que nos inspira, não é? De liberdade, de democracia, de igualdade, de fraternidade. A minha mãe, para ela, foi uma grande alegria ao 25 de Abril porque as raparigas tinham direitos bastante diminuídos e, portanto, ela sentiu uma grande liberdade, para além de que ela, como estudante também do ensino unificado na altura, tinha presenciado
a prisão de um professor e, portanto, essa ideia de libertação para ela foi uma coisa muito importante. O meu pai estava na Marinha, deu-se como voluntário da Marinha, para a Marinha aos 16 anos e, portanto, ele teve contacto com alguns oficiais progressistas e eles sempre me falaram do 25 de Abril como uma vitória do povo português contra a tirania, contra a opressão, contra a ditadura, contra o fascismo. E, portanto, o 25 de Abril era, na minha família, uma data de grande celebração. Eu não consigo propriamente lembrar-me bem quando é que me inscrevi. Há de ter sido por volta do 2018, por volta da altura em que estava no meu nono, 10º ano. Mas lembro-me que antes disso já tinha contacto com as pessoas de cá, da JCP de Setúbal, e que já ajudava pontualmente aqui e ali nas iniciativas que haviam. Portanto, já tinha esse contacto e para mim foi uma coisa muito natural. Foi questão de falar com uma camarada que conhecia de cá e dizer, olha, quero me inscrever. Muitos estudantes do ensino secundário é que fazem demonstrar os problemas que têm na escola, enquanto que no ensino superior é mais fácil organizarmos em volta de um tema, como o fim das propinas, ou como a paz, ou o alojamento, e é mais fácil mostrar a força que aquelas faculdades têm, porque também já têm outra dinâmica de se conseguir organizar, de conseguirem ter, já têm uma certa liberdade também e autonomia próprias para poderem participar. O que é algo que a gente no ensino secundário vê bastante. Por exemplo, nós temos camaradas que se inscrevem e depois têm os pais a dizer que não podem participar, ou encontram um problema na escola quando uma diretora vem falar com eles e diz mas a faixa que vocês meteram aqui não era para pôr, ou isto não funciona assim. E são muito mais facilmente intimidados e também não têm eles próprios autonomia, muitas vezes, de conseguirem decidir o que é que vão fazer ou não, porque têm a pressão tanto em casa como na escola, que não lhes leva a isso. Passando do ensino secundário para o ensino superior, o que eu vi mais foi claramente isso, ou seja, é muito mais fácil ter uma conversa e as pessoas também os estudantes também já têm uma opinião muito mais formada, muito mais própria, e é fácil de envolver-nos sobre um tema e mobilizar para uma luta do que no ensino secundário. Os problemas do ensino superior são muitas das vezes mais difíceis de serem aplicados especificamente àquela faculdade e são muito mais nacionais. No acesso ao ensino superior, tanto com os números clausos como com os exames nacionais, esta pressão desde que entram praticamente, desde que entram na escola, já a pensarem o que é que tu vais estudar, o que é que tu vais fazer, onde é que vais entrar, qual é que é a tua média. É uma pressão que se calhar que os faz também refletir sobre o porquê de existirem exames nacionais, propinas e tudo mais. Acho que um jovem sente que na JCP tem respostas concretas para os problemas que tem na vida. Nós participamos todos os dias nas escolas, nas empresas, nos locais de trabalho, com os estudantes do ensino secundário ou ensino superior, com os trabalhadores e nós temos propostas objetivas e concretas para mudar a vida das pessoas. Qual é a herança do 25 de Abril? A herança do 25 de Abril, mais do que os valores também, é a nossa Constituição e é aquilo que Portugal devia aproximar-se cada vez mais. Cada vez mais Portugal afasta-se daquilo que a nossa Constituição defende e daquilo que a nossa Constituição promete aos jovens. A partir do momento em que há um interesse de fazer da educação um negócio, da saúde um negócio, é incomportável nós conseguirmos todo este agravamento na nossa condição de vida, precisamente porque não é do interesse do nosso sistema. E até nós rompermos com esses interesses e voltarmos a aproximar-nos também da herança que o 25 de Abril nos deixa e aproximarmos de um Portugal que é mais justo, mais democrático para viver. As pessoas e os jovens sabem que no partido, no PCP, na JCP podem confiar porque nós nunca traímos estes direitos, nunca traímos esta linha de pensamento e que fazemos sempre, quer na Assembleia da República, quer no dia-a-dia, nas escolas e nos locais de trabalho, um trabalho para que estas pessoas tenham estes direitos e que isto seja uma realidade em Portugal, que ainda estamos tão longe de fazê-la cumprir.